Nono ano, aqui é a professora Neudes com a segunda aula com o tema Equações do segundo grau. Na aula anterior, a gente aprendeu a identificar uma equação do segundo grau e nela, identificar também os coeficientes, certo? Agora a gente vai ver o que é a raiz de uma equação do segundo grau. Olha só, uma equação do segundo grau possui no máximo duas raízes. Essas raízes podem ser determinadas através da seguinte fórmula, que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Então, a equação do segundo grau, como a equação do primeiro, tem a raiz. O que é a raiz? A raiz é a resolução, né? Quando você resolve a equação, você encontra a raiz da equação, não é verdade? Então, nós vamos estudar a fórmula de Bhaskara. Bhaskara é o nome, né, do matemático lá que descobriu, que inventou essa fórmula. Então, nós vamos aprender como resolver uma equação do segundo grau, ou seja, encontrar a raiz de uma equação do segundo grau por meio dessa fórmula. Olha só, não se assustem com isso aqui porque é muito simples, tá? Às vezes, quando a gente visualiza assim, pensa, nossa, é muito difícil, mas não é. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, aqui é a fórmula de Bhaskara. O que diz a fórmula? X, né, que é o coeficiente da equação, que a gente tem que encontrar o valor dele, não é verdade? X é igual menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A, certo? Essa aqui é a fórmula. Não se preocupe, nos primeiros momentos a gente não vai cobrar nem nada, a questão de decorar essa fórmula. Você vai memorizando ela aos poucos, você vai sempre utilizar, vai só trocar, né, os símbolos aqui pelos valores numéricos. Então, com essa fórmula aqui, vocês viram aqui que tem mais ou menos aqui. Então, por isso que uma equação do segundo grau, ela pode ter até 2 valores, né? No máximo 2 valores. Porque um dos valores vai ser esse aqui que você vai pegar o mais, depois você vai ter um outro valor que você vai pegar o menos raiz quadrada de delta, certo? Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, x1 e x2, ou seja, primeiro valor de x, segundo valor de x. Qual vai ser o primeiro valor de x? Você pegar o mais raiz de delta. Olha, x1, quem é x1? Menos b. Lembrando, gente, que nós já falamos sobre os coeficientes A, B e C. Quando você vê aqui A, B e C, nós estamos falando dos coeficientes. Lembra lá dos coeficientes? Olha só. Coeficientes de uma equação. Nós temos o A, esse valor aqui, o primeiro valor, que tá acompanhando o x elevado a 2. O B é o valor numérico que acompanha o x elevado a 1. E o C, o coeficiente C, é esse valor independente, que não tem nenhum x acompanhando. O vento está atrapalhando. Então, quando você vê aqui na fórmula A, B e C, nós estamos falando dos coeficientes da equação, certo? Depois eu vou falar aqui sobre delta, tá? Então, quando eu pego menos B, o B você vai trocar aqui pelo número que está lá acompanhando a equação, certo? Mais a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o A. Você vai pegar o valor de A, colocar aqui e multiplicar ele. E o x2, que é o segundo valor, continua menos B. Agora vamos pegar aqui, ó, menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Quem é o delta? Delta é uma letrinha grega, né, que ele utilizou, né, para colocar aqui na fórmula. Delta é igual o B ao quadrado, ou seja, o coeficiente B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Bom, vamos ver logo num exemplo para que a gente visualize tudo isso na prática, né? Para
para que fique bem mais simples e mais claro. Nós temos aqui um exemplo de equação do segundo grau, uma equação completa. A gente iniciou esse assunto na aula passada, né? Uma equação completa é aquela que possui os 3 termos, certo? A, B e C. Então, aqui nós temos, quem é o A? Coeficiente A é mais 2, coloca aqui para não esquecer. Coeficiente B, não esqueça o sinal, isso é fundamental para que a sua resolução fique de forma correta, tá? É menos 9. E o coeficiente C é igual a mais 7. Então, primeiro é fundamental que você anote isso aqui para não esquecer, principalmente a questão do sinal. Verifica se colocou o sinal tudo certinho, tá tudo aqui. O 2 é mais, não precisa colocar o sinal. O B é menos 9, o C é mais 7, não precisa colocar o sinal. Feito isso, eu costumo colocar logo o valor de delta, calcular quem é o delta. Tá aqui, ó, a fórmula. Eu gosto assim, que a gente copia a fórmula aqui, junto da resolução, tá? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Copiei a fórmula, agora chegou a hora de substituir para a gente encontrar o valor. Delta, quem é delta? Nós estamos atrás desse valor, tá? Quem é B? Quem é o coeficiente B? Você vem aqui. B é menos 9. Não esqueça que o sinal tem que acompanhar o 9, senão vai ficar tudo errado. B ao quadrado. Quem é B é menos 9. Se ele é negativo, tem que colocar entre parênteses. A ao quadrado. Aí o sinal de menos, você vai copiando tudo daqui. Só vai trocar os valores. Menos o 4, gente, é fixo aí. O 4 nunca muda, tá? O 4 está multiplicando o A. Quem é o A? Volta aqui. É o 2. E o A está multiplicando o C. Quem é o C? É 7. Certo? Na segunda linha agora nós vamos fazer cálculos. Quanto que é menos 9 ao quadrado? 81 positivo, né? Qualquer número negativo elevado ao quadrado ou a um expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. E aqui você vai multiplicar. 4 vezes 2 é quanto? 8. 8 vezes 7, 56, não é verdade? E o sinal aqui vai ser quem? Negativo. Por que é negativo? Porque aqui só tem o sinal de menos. Menos com os outros todos é mais, né? Positivo. Então, menos com mais é menos. Estamos perto de descobrir o valor do delta, tá? Delta é igual a 81 menos 56. Dá quanto, gente? 81 tira 56, fica 25. É isso? Bom, nós encontramos o valor de delta, agora nós vamos pegar a fórmula, né? Já copiei aqui para adiantar. A fórmula que é para descobrir o valor de x, certo? Então agora a fórmula está aqui, vamos substituir todos os símbolos aqui pelos valores numéricos. Então quem é o x? X é igual a menos b, esse menos é da fórmula, ele vai estar aqui sempre. Agora eu vou lá buscar o B. Quem é o B? Lembra que o B é negativo, então ele vai vir junto com o sinal dele. É isso aqui que a maioria dos alunos acaba errando. Por quê? Quando ele olha aqui, tem um sinal de menos, ele vai e coloca o 9 aqui, o 9 ficou negativo. Acontece que na fórmula já tem o sinal de menos, tá? Na fórmula já tem o sinal de menos. E o número que veio também é menos. Então, para que os dois não fiquem juntos, a gente faz isso, tá? Então, é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta. Agora eu vou escrever delta aqui? Não, eu já tenho o valor do delta, tá aqui, ó. Eu vou colocar lá no lugar dele quem? O 25, porque o delta é igual a 25. Se eu não colocar aqui o 25, eu não vou conseguir chegar o valor do x, né? Eu tenho que trocar os símbolos. Bom, trocamos todos os símbolos, aí eu faço isso aqui. Por quê? Embaixo eu tenho que dividir por 2 vezes A. 2 vezes A. Quem é o A? 2. Coloque aqui o 2, certo? Aí, gente, nessa hora aqui,
é a hora da gente fazer aquele processo, né, de pegar. Eu vou colocar aqui uma folha para a gente fazer tudo de um lado só, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Reorganizei aqui rapidinho, né, para que a gente conseguisse fazer aqui na sequência, para não passar para o verso da folha, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, agora eu coloquei aqui em dois segmentos para a gente descobrir primeiro qual é o primeiro valor de x, depois o x2, que é o segundo valor, tá? Por causa desse mais e desse menos. Então, primeiro eu tenho que pegar aqui, ó, menos 9 mais a raiz quadrada de 25 dividido por 2 vezes 2. Então, eu vou copiar aqui. Menos com menos é o quê? Mais. Esse 9 vai ficar positivo, tá? Vai ficar mais 9. Aí, vamos pegar o mais aqui primeiro. Depois a gente faz aqui embaixo com o menos, tá? Mais a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5, né? Aí, dividido por 2 vezes 2. Quanto é 2 vezes 2? 4. Agora, é só somar 9 mais 5, depois dividir para 4. 9 mais 5 são o quê? 14, não é isso? Dividido por 4. Note que 14 para 4 não dá um valor exato. Então, vamos simplificar aqui por 2. Né? Divide por 2, divide por 2. 14 para 2 dá 7 e 4 para 2 dá 2. Então, o valor de x1 é 7 meios, tá? 7 meios. Agora, vamos ver qual é o valor de x2. Nós vamos pegar tudo isso aqui, só que agora a gente vai pegar o menos, né? Porque o mais a gente já pegou aqui, tá? Então, menos com menos é mais, então aqui nós vamos ter 9 menos, porque a gente já pegou o mais aqui, raiz quadrada de 25, que é 5, dividido para 2 vezes 2, que é 4. Lembra que aqui nós somamos, tá? 9 mais 5, 14, aqui é menos. 9 menos 5 são 4, dividido por 4. Quanto é 4 dividido para 4? É 1. Então, aqui nós temos os valores, as raízes. Quais foram as raízes? Tá? A primeira raiz, que é o x1, né? x1 é igual a 7 meios. E o segundo valor de x foi 1. Tá? Então, tá aqui, gente, as raízes dessa equação. 7 meios e 1 são os valores da raiz. Nós encontramos as raízes dessa equação completa do segundo grau, ok?